Nosso Pai Celestial, estamos começando mais um estudo da Bíblia Sagrada, hoje falando sobre a doutrina da Igreja. E nós pedimos o Espírito Santo do Senhor conosco, nos guiando em todas as coisas, no conhecimento da Bíblia Sagrada, e fazemos esse pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a doutrina da Igreja, e a doutrina da Igreja, ela tem várias partes. E nós vamos ver aqui, hoje o estudo tem várias partes. Nós vamos começar falando sobre a igreja, depois nós vamos falar sobre o remanescente e sua missão. Vou explicar o que é esse termo, o remanescente, e qual a missão do remanescente. Nós vamos falar sobre a unidade no corpo de Cristo, e vocês vão entender exatamente o que é esse corpo de Cristo. Vamos falar sobre o batismo, vamos falar sobre a ceia do Senhor, que por vezes também é chamada de Santa Ceia. Vamos falar ainda sobre os dons e ministérios espirituais e vamos terminar falando sobre o dom de profecia. Então, esse é o nosso roteiro do estudo de hoje e eu quero convidá-los aqui todos a abrirem a Bíblia. E nós vamos começar com o texto da Bíblia Sagrada que está em Mateus capítulo 16. Se você puder abrir a Bíblia, Mateus capítulo 16 é o texto da nossa reflexão, da nossa meditação. Mateus capítulo 16, ele vai trazer aqui para a gente uma instrução preciosa, uma instrução importante. É o próprio Senhor Jesus quem está falando neste texto aqui de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está falando com Pedro. E Jesus diz para Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra, se referindo a si mesmo, ele disse: edificarei, ou seja, construirei, estabelecerei a minha igreja. E Jesus continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu a igreja. E o que é a igreja? Qual é o conceito de igreja? A igreja, ela é a comunidade de crentes, a comunidade de pessoas que confessam a Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador. E em continuidade ao povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, como igreja, nós somos chamados para fora do mundo. E nós nos unimos para prestar culto a Deus, nós nos unimos para manter esta comunhão uns com os outros, a comunhão com Deus. Nós nos unimos para termos instrução na palavra de Deus. Nós nos unimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor. Nós nos unimos como igreja para servir a humanidade e nós nos unimos como igreja para cumprir a missão que foi dada pelo Senhor Jesus, que é a missão de anunciar o evangelho a todo o mundo. O evangelho é a boa notícia de salvação pela fé em Jesus. A igreja, ela é chamada na Bíblia Sagrada de o corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade de fé na qual ela é o corpo de Cristo e Jesus Cristo é o cabeça. Esta é uma maneira de a igreja ser apresentada na Bíblia. Uma outra maneira de a igreja ser apresentada na Bíblia é a igreja como uma noiva, pela qual Cristo, ele morreu, ele entregou a sua própria vida para santificar a igreja, para purificar a igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu a igreja cristã sobre si próprio. Ele se autodenomina, ele se apresenta aqui como a pedra.
E esta é uma linguagem interessante, a linguagem da pedra, que ela aparece em outros lugares também da Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um texto para vocês, mas eu quero dizer antecipadamente que coisa alguma pode prevalecer contra a igreja, porque ela foi construída sobre um fundamento muito sólido. Ela foi construída sobre esta pedra, esse sólido fundamento que é o próprio Senhor Jesus. Vamos ler um texto em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Esse texto de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12, vão falar ainda mais sobre Jesus. O verso 11 vai começar dizendo: Este Jesus é a pedra. E no contexto aqui em que essas palavras estão sendo ditas, foram escritas para pessoas, foram ditas a pessoas lá no primeiro século. O texto está dizendo assim: Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, porque Jesus foi rejeitado por muitas pessoas lá no primeiro século. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E o verso 12 vai dizer: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja, ela foi estabelecida por Jesus. Jesus é a pedra, ele é esse fundamento sólido da igreja, e em Jesus, e somente em Jesus, é que existe salvação. Eu queria falar para vocês sobre a origem da palavra igreja. Na Bíblia Sagrada, a palavra igreja, ela é uma tradução de uma palavra grega, e a palavra é eclesia. Essa palavra, eclesia, significa chamado para fora. Chamado para fora. Essa expressão eclesia, o grego eclesia, traduzido então como igreja, chamado para fora, era uma expressão comumente usada no passado em relação a qualquer assembleia que se reunisse através da prática de convidar pessoas para o encontro. E como igreja, a gente é chamado para fora do mundo e nós nos reunimos. E eu acho interessante porque a igreja, ela na Bíblia Sagrada, ela é a comunidade de pessoas que são chamadas, e essas pessoas, elas estão sob a tutela, a guarda do próprio Senhor Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, ainda aproveitando aqui, que nós abrimos recentemente em Atos 4. Vamos ver Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28. Esse texto de Atos capítulo 20, ele vai mostrar que a Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina. E a Bíblia, inclusive, chama a igreja não apenas de igreja, ela chama de igreja de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí vai dizer assim, ó, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja apresentada na Bíblia, ela é uma instituição divina e ela é chamada de Igreja de Deus. Além disso, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que o povo de Deus, o povo ou a nação que Deus tirou lá do Egito, ela é chamada na Bíblia também de igreja. Quero ler, aproveitar que nós estamos em Atos, Atos capítulo 7, verso 38. É só porque essa é uma informação importante. A igreja foi estabelecida por Cristo, mas Deus sempre teve um povo, sempre teve um povo. Atos capítulo 7 e o versículo 38. Atos capítulo 7 e o versículo 38. Esse texto vai mostrar para a gente aqui algo interessante, interessante. Atos capítulo 7, verso
38. Vai dizer assim, ó, é este Moisés quem esteve na congregação, eu estou lendo uma versão bíblica que se chama Almeida, Revista e Atualizada. E a palavrinha traduzida como congregação é o termo grego eclesia. Então percebe que esse texto aqui está remetendo a o povo de Deus no passado, o povo que esteve com Moisés, aqui ele também é chamado de eclesia, aqui traduzido como congregação, mas poderia ser traduzido como igreja. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, porque esse povo de Deus, que são os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, que depois passa a se chamar Israel, este povo que foi chamado por Deus, aqui é mencionado como sendo a igreja. Aqui a tradução congregação é o termo grego eclesia. Então vou ler o texto agora completo. Atos 7:38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Porque Moisés, ele recebeu instruções de Deus no monte Sinai, Moisés comunicou as mensagens de Deus e a gente tem textos bíblicos que são atribuídos a Moisés, que movido pelo Espírito Santo registrou e nós temos nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero dizer com isso, de forma resumida, é que a continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento é o que hoje nós chamamos de igreja. E a igreja são as pessoas chamadas para fora do mundo. São pessoas que estão reunidas para prestar culto, para ter comunhão, instrução na palavra, celebrar a ceia do Senhor, para servir a humanidade e para proclamar o evangelho ao mundo. Eu queria ler com vocês, porque algumas pessoas às vezes ficam com dificuldades, né, em relação a... Assim, mas, pastor, você está falando do povo mencionado na Bíblia, no Antigo Testamento, Israel, e agora trazendo para os nossos dias. Como é que a Bíblia fala, então, sobre esse povo ao longo do tempo? Como é que existe essa relação, esse chamar as pessoas de Israel? Como é que funciona essa questão? Quero ler com vocês Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e o versículo 26 em diante, ele vai dando algumas instruções para a gente aqui. Ele vai dizendo assim, ó, pois todos vós, até Gálatas capítulo 3, verso 26 até o 29, tá? Vai dizer assim, ó, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Agora ele vai dizer assim, ó. Dissarte não pode haver nem judeu, dissarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele completa dizendo assim: e se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, os descendentes de Abraão, eles são retratados na Bíblia como os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que depois passa a se chamar Israel. Esse povo, eles são reconhecidos na Bíblia, apresentados na Bíblia como o povo de Deus. Mas esse texto aqui vai dizendo assim: e se você é de Cristo, especialmente o verso 29, né? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o verdadeiro Israel, ele é composto de todos aqueles que, pela fé, aceitam a Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, as fronteiras nacionais, elas foram removidas. E Jesus Cristo, ele concede à igreja um caráter universal. Então, você fazendo parte da igreja,
você pode entender que você é parte do povo de Deus apresentado na Bíblia. A Bíblia apresenta várias descrições metafóricas da igreja. E a igreja é apresentada numa dessas descrições metafóricas como um corpo. Queria ler com vocês Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, o verso 18, ele vai confirmar o que eu já disse para vocês. E vai, aqui esse texto fala sobre Jesus Cristo. Vou ler o verso 17 também. A gente já leu, inclusive, em estudo anterior, nosso primeiro estudo, falando sobre a Trindade. Colossenses 1,17, falando sobre Jesus, vai dizer: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí continua falando sobre Jesus, o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Essa é uma linguagem metafórica da igreja, trazendo para a gente, ilustrando a igreja como se a igreja fosse o corpo, tá bom? Existem outras linguagens metafóricas também, da igreja. Uma outra linguagem, só a título de exemplo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, voltar algumas poucas páginas, versículo 20. Aqui você vai ver a igreja como um templo, tá? Como um templo. Efésios capítulo 2, verso 20, vai dizer assim: edificados, essa é a linguagem de construção, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ele está se referindo aqui a uma construção, tá? Ele vai dizer assim, no verso 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esta é uma metáfora da igreja como um templo, como um templo. Então tem a igreja como um corpo, no qual Jesus é o cabeça, tem a igreja, a metáfora como se fosse um templo, no qual Jesus é chamado aqui de pedra angular, que é uma pedra importantíssima na construção, e a igreja também tem a metáfora da igreja como uma noiva. E para isso eu quero ler, aproveitar que estamos em Efésios, quero ler o capítulo 5, versículo 25. O texto vai dizendo assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Interessante que Jesus se entrega pela igreja e o marido deve também amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Aqui é a metáfora da igreja como uma noiva, como uma noiva. Então são várias as metáforas bíblicas para a igreja. E eu gosto muito, muito de uma instrução bíblica que está na primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Eu gosto muito dessa instrução, porque ela vai apresentar a igreja como um pilar, como um alicerce da verdade. 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim: para que se eu tardar, é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela é chamada de casa de Deus. E ela é chamada também de coluna. Ela é chamada então de pilar ou e também de alicerce da verdade. Porque especialmente, né, nos nossos dias, a gente vive um desafio muito grande. Várias instituições se dizem igreja. Mas será que todas as instituições religiosas poderiam se chamar de igreja? Quando eu penso em João, o Evangelho de João, capítulo 17, João capítulo 17, verso 17, diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Se a palavra de Deus é a verdade e a igreja, ela é a coluna ou pilar, o fundamento da verdade, instituições religiosas que não estão fundamentadas na verdade que é a Bíblia, que não estão fundamentadas na verdade, essas instituições, na minha percepção, sequer deveriam ser denominadas de igreja, porque a igreja, ela é o pilar, ela é o alicerce da verdade e deve, obviamente, estar fundamentada na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus. E na igreja é necessário que exista ordem. Quero ler com vocês a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. A igreja, ela precisa de organização. Organização. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, vai dizer assim, ó: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santos. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nesse mesmo capítulo, verso 40, falando aqui um pouco sobre a ordem, a necessidade de ordem, de organização no culto, o texto vai dizer no verso 40, 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, na igreja, precisa haver ordem. A igreja, ela deve dispor de uma organização. E, tendo em vista toda essa organização, a ordem na igreja, tudo é feito com muito cuidado, especialmente porque nós estamos diante do grandioso Deus Criador. Inclusive, quando as pessoas desejam se tornar membros da igreja, elas são aceitas na igreja, recebidas na igreja, mas precisa ter alguns requisitos para essa aceitação. Existem qualificações para se tornar um membro na igreja. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre qualificação do membro. Porque as pessoas que desejam se tornar membros na igreja, elas devem, em primeiro lugar, aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas devem também, esse texto de Atos capítulo 2, e desde o versículo 36, ele vai falar sobre Jesus, tá? A importância de Jesus. E o verso 38, a instrução é Atos capítulo 2, verso 38. Ele diz assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão ou perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas que desejam então se tornar membros da igreja, elas aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Essas pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Antes a pessoa pensava de uma maneira, mas agora ela está arrependida dos seus pecados, mudou a maneira de pensar. E aí a pessoa então é conduzida ao batismo, onde ela recebe o perdão dos pecados e ela recebe o Espírito Santo na vida. Quando uma pessoa é batizada, dá uma olhadinha em Atos capítulo 2, que nós estamos lendo, o versículo 41. O que acontece quando uma pessoa se batiza? Ela é acrescida, ela é adicionada à igreja, ela se torna membro da igreja. Atos 2:41 fala que os que lhe aceitaram a palavra, essa palavra que foi pregada, que falou para as pessoas se arrependerem, serem batizadas, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, crer em Jesus, arrepender-se dos pecados, passar pelo batismo, essa é uma caminhada importante para alguém que quer ser membro da igreja.
A nossa vida com Deus, ela é uma vida que tem que ter arrependimento, que é a mudança na maneira de pensar, mas também precisa ter conversão, que é a mudança na maneira de agir. Quero ilustrar isso. Estamos pertinho do texto, Atos capítulo 3, verso 19. O texto vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Então ele vai concordar com Atos 2:38. Atos 2:38 fala que a gente tem que arrepender, a gente tem que ser batizado para receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Mas perceba que Atos 3:19 fala que você tem que arrepender e converter. Arrepender, mudar a maneira de pensar. Converter, mudar a maneira de agir para estar em conformidade com o desejo de Deus, para viver a vontade de Deus que é apresentada nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, arrependimento, conversão, batismo, tudo isso faz parte da vida, da caminhada de alguém que deseja ser preservado como um membro da igreja. Mas muito mais que isso, quero ler com vocês Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 32. Esse texto de Atos capítulo 5, verso 32, ele vai falar sobre a importância da obediência, de estar vivendo em conformidade com a vontade divina para desfrutar do Espírito Santo na vida. Atos 5:32 diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A obediência é importantíssima para a conservação do Espírito Santo na vida. Então, arrependimento, mudança na maneira de pensar. Conversão, mudança na maneira de agir. Obediência a Deus para ter o Espírito Santo na vida, receber o perdão dos pecados. E a pessoa nessa caminhada, ela é batizada e se torna, então, membro da igreja. Ela é acrescida, ela é adicionada. Hebreus capítulo 10, verso 25, tem uma instrução também muito importante. Muito importante. Hebreus capítulo 10, verso 25, ele vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos. Em outras palavras, não deixa de se reunir como igreja. Não deixemos de congregar-nos. E o texto vai dizer assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Algumas pessoas começam a congregar, começam a se reunir, fazendo parte da igreja, mas depois vai esquecendo dessa orientação bíblica que a gente não deve deixar de congregar, a gente precisa congregar, isso é importante para a nossa caminhada. E o texto falando assim, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja é um ambiente onde permite o fortalecimento mútuo. A gente vai se fortalecendo mutuamente e a gente vai se encorajando, porque o dia da volta de Jesus, ele se aproxima e nós precisamos estar prontos para esse grandioso dia. Ainda no que diz respeito à igreja, como ela tem ordem, tudo tem uma organização, tem um passo a passo, tudo tem muito critério, muito cuidado. O próprio Senhor Jesus, ele concedeu à igreja a autoridade para a igreja, inclusive, disciplinar os membros no que diz respeito ao seu proceder. E a disciplina, eu gosto muito de um conceito de disciplina que é colocar no caminho, para colocar as coisas no lugar. Isso é disciplinar. Para algumas pessoas, nos nossos dias, algumas pessoas pensam, disciplinar é punir, mas essa não é uma boa compreensão. Disciplinar é colocar no caminho, é colocar no lugar correto. Mateus capítulo 18, Jesus vai falar como é que a gente deve se portar na igreja, como devem ser os relacionamentos na igreja, e quando alguma coisa estiver realmente fora dos padrões divinos, a igreja tem autoridade para disciplinar os membros. Mateus capítulo 18, verso 15, vai falar do relacionamento
entre os irmãos da igreja, entre as pessoas da igreja. Então, Deus te proteja e guarde, Deus te livre, mas se algum dia surgir entre você e alguém um problema na igreja, como é que deve ser resolvido esse problema? O texto de Mateus 18:15 fala assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, se houver uma desavença entre vocês, um dissabor, um problema entre vocês, o texto fala assim, ó, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se tem um problema entre irmãos da igreja, a primeira orientação é, vai conversar com ele, você e ele só. Vão vocês dois conversar um com o outro. Aí o texto fala assim, e se ele te ouvir, você que se sentiu ofendido com alguém, você foi lá para buscar harmonia, para buscar conciliação, buscar paz com seu irmão. Se ele te ouvir e vocês entrarem em acordo, aí o texto fala assim: você ganhou seu irmão. Isso é maravilhoso. Mas pode ser que você, na tentativa de resolver uma questão com alguém, pode ser que você não seja bem sucedido nessa sua primeira conversa. Aí o texto continua dizendo, Jesus está instruindo aqui o verso 16. Se, porém, não te ouvir, porque pode acontecer de você ir conversar com a pessoa, mas não entrar em acordo, não querer te ouvir e não ser uma boa conversa. O texto fala: se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo duas ou três pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Em outras palavras, primeiro você vai sozinho, ter uma conversa em particular. Não resolveu, depois você chama duas ou três pessoas que vão estar ali como testemunhas daquela conversa, para tentar então uma conciliação. O verso 17 diz: e se ele não os atender, depois que você já levou as testemunhas com você, aí o texto fala assim: dize-o à igreja. Então, os assuntos são tratados na igreja pelo corpo como um todo, pelos membros como um todo da igreja, depois que alguém já foi pessoalmente, aí não resolveu. Depois levou duas ou três testemunhas, mas ainda assim não resolveu. Aí você diz isso para a igreja. Em outras palavras, é só depois de uma conversa pessoal, é só depois de levar testemunhas, pessoas genuinamente cristãs, você vai levar numa conversa sensível como essa. E se não resolver o dissabor, não resolver essa questão entre os irmãos, aí você vai dizer à igreja. Aí o texto vai completar dizendo assim no verso 17: e se recusar a ouvir também a igreja, porque a igreja vai então dar uma instrução para essa pessoa. Mas se ela recusar a ouvir a igreja, aí o texto fala assim, ó, considera-o como gentio e publicano. Os publicanos não eram bem considerados no passado. Os publicanos não eram bem considerados. Então a gente, inclusive havia uma, uma certa separação dos publicanos. Então assim, olha, você, se as pessoas não querem, então se não há harmonia, então você deve considerá-la como um publicano. Esse é um caso em que a gente fala que existe uma remoção do membro da igreja. Esse é um caso, é o último recurso da igreja para alguém que não quer seguir as instruções de Jesus, como por exemplo, de perdoar um ao outro, que é uma instrução de Jesus, uma instrução da Bíblia, de amar o próximo, né? Então, se a pessoa não quer seguir as orientações da Bíblia, não quer seguir a orientação de Jesus, não quer continuar no caminho do cristianismo, então ela é disciplinada. Então, pode acontecer uma disciplina que é uma orientação e a pessoa volta para o caminho, mas pode acontecer da pessoa não querer ouvir a igreja. Então, ela é removida da igreja. Além dessa questão disciplinar, né, como eu estou dizendo para vocês, quando um membro, resumindo, quando um membro ofende o outro, Cristo aconselha o ofendido a ir em busca do ofensor, procurando essa pessoa para persuadi-la a modificar o seu comportamento. E se não for bem resolvido, deve então o irmão empreender uma segunda tentativa, acompanhada de duas ou três testemunhas, pessoas genuinamente cristãs, pessoas imparciais.
E se essa segunda tentativa também falhar, então o caso é trazido perante toda a igreja, toda a congregação. E se o membro errante, ele rejeita a sabedoria, a autoridade da igreja que foi dada por Jesus, esse próprio membro é ele que está se apartando da comunhão dos irmãos. Então, ao desligar essa pessoa, remover essa pessoa culpada, a igreja simplesmente confirma a decisão dessa pessoa, que foi uma decisão de se afastar, de não seguir os ensinamentos de Jesus, os princípios estabelecidos por Jesus para isto dito. Eu queria falar com vocês agora sobre o remanescente. O remanescente e a missão do remanescente. Nos últimos dias da história desse mundo, a gente percebe um cenário desafiador. Muitas pessoas, existe uma ampla apostasia, afastamento de Deus, dos caminhos de Deus, mas um remanescente. E preste atenção nessa expressão, remanescente. Ele tem sido chamado por Deus, e eles são a verdadeira igreja de Deus, esse remanescente de Deus, ele é chamado para guardar os mandamentos de Deus, para ter a fé de Jesus, para anunciar a hora do juízo que já começou, para proclamar salvação por meio da fé em Jesus, para anunciar a aproximação da volta de Jesus. Esse é o remanescente. A gente vai ver um pouco a respeito disso em Apocalipse. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, Apocalipse, o capítulo 12. Último livro aqui da nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ele vai falar aqui sobre o remanescente, tá bom? Apocalipse 12, 17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher. Você já sabe que a mulher aqui, ela está apontando, ela é um símbolo, ela remete à igreja, ao povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás. O próprio capítulo 12 do Apocalipse vai falar que o dragão é Satanás. Por exemplo, o verso 9 vai falar que ele é a antiga serpente, se chama diabo Satanás. Então, Satanás está irado contra o povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher. E o texto vai dizer assim, ó, e foi pelejar. O dragão está fazendo guerra, ele foi lutar contra com os restantes da sua descendência. Esse restante da descendência, essa expressão restante da sua descendência, o João está utilizando aqui essa expressão, é o restante da sua semente. É uma expressão que significa os que sobraram. A gente chama isso, esse restante do povo de Deus, os que sobraram, eles são chamados de o remanescente, os que sobraram. O restante da descendência da mulher, tá bom? Os restantes da sua descendência, contra os quais Satanás, ele empreende a sua batalha. Ele está irado contra a mulher e ele peleja contra os restantes, o remanescente. E qual a característica desse remanescente? O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quando a Bíblia descreve a batalha do dragão contra a mulher e contra a descendência da mulher, João está utilizando aqui no Apocalipse essa expressão, os restantes da sua semente. Essa expressão significa os que sobraram. Em outras palavras, o remanescente. A Bíblia retrata o remanescente como um grupo dos filhos de Deus que permanece fiel a Deus. E como características do remanescente, a gente tem aqui, eles guardam os mandamentos de Deus. E eles têm, de acordo com este texto, o testemunho de Jesus. Então a gente vê duas características do remanescente. Guardam os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus você já conhece. Inclusive, por exemplo, se você virar a página na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 12, este remanescente, o povo que guarda os mandamentos de Deus, o texto vai dizer, Apocalipse 14, 12,
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o remanescente, eles guardam os mandamentos de Deus, eles têm o testemunho de Jesus e eles têm a fé em Jesus. Eles têm a fé de Jesus. O povo remanescente, quando eu falo a fé de Jesus, eu estou aqui dizendo que o povo remanescente de Deus, ele é caracterizado por uma fé que é semelhante à fé que Jesus possuía. E quando o texto no capítulo 12 do Apocalipse, verso 17, ele fala do testemunho de Jesus, para a gente saber o que é o testemunho de Jesus, a gente vai para o capítulo 19, verso 10 do Apocalipse. O texto do Apocalipse 19, verso 10, ele vai dizer na última frase: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João aqui, que escreveu o Apocalipse movido pelo Espírito Santo, ele define o testemunho de Jesus como sendo o espírito de profecia. Em outras palavras, para simplificar, o remanescente, o povo de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus, ele tem o testemunho de Jesus, ele tem o espírito de profecia, ele é conduzido pelo dom de profecia. Então, ele guarda os mandamentos, mas ele leva muito a sério também o dom de profecia. Quando a gente fala de dom de profecia, que vai ser o nosso último tópico, a gente está falando de algo absolutamente normal da perspectiva bíblica. Quando eu digo normal, absolutamente comum. Porque vou ler com você na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. O dom de profecia. Olha só que interessante, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se você tem uma Bíblia, é porque Deus, ao conceder o dom de profecia, ele fez com que a Bíblia chegasse a nós. Porque nunca, jamais, qualquer profecia da Escritura foi dada por vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O dom de profecia é o último item que a gente vai falar. Daqui a pouco eu entro nesse tópico. Deixa eu só falar um pouquinho mais sobre o remanescente. O remanescente, ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é ressaltada, ela é apresentada de uma maneira muito clara no Apocalipse capítulo 14. Aqui você encontra as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas estão em Apocalipse capítulo 14. Então aqui você vai perceber claramente a missão do remanescente. Capítulo 14, do versículo 6 até o 12, ele vai revelar o remanescente proclamando essa mensagem importante, a missão de proclamar a mensagem. Dá uma olhadinha, capítulo 14 de Apocalipse, verso 6. Vai dizer assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Perceba que a primeira mensagem angélica é o remanescente, o povo de Deus. Ele está anunciando, proclamando, pregando o evangelho ao mundo todo. E ao apresentar a boa notícia de salvação pela fé em Jesus, este povo está dizendo aos habitantes da terra: temam a Deus, deem glória a Deus, ao Deus que é o Criador dos céus, da terra e do mar. E ele vai dizer assim: porque é chegada a hora do seu juízo.
O juízo, vai ter um dia que a gente vai estudar só sobre o juízo, mas o juízo já começou, está acontecendo lá no céu. É um juízo que está acontecendo agora no céu, ele antecede, é o juízo que antecede a volta de Jesus. É chamado de juízo pré-advento, vem antes do advento, antes da volta de Jesus. Esse juízo está acontecendo no céu, e quando estiverem decididos os casos, Jesus virá então para buscar os salvos, para viverem com ele para sempre. Tá bom? Mas outro dia a gente vai entrar nesse tópico, só quero dizer aqui, que é o foco de hoje, a igreja, a gente está falando do remanescente, a missão do remanescente, e a missão aqui é anunciar o evangelho. Deixa eu perguntar para vocês, até aqui tudo claro? Alguma dúvida? 100% tudo certo. Por mim também, pastor. Tá tudo tranquilo, muito bem explicado. Então vamos avançando. Não tendo dúvidas, podemos avançar. Ainda no Apocalipse 14, você vai ter a segunda mensagem angélica. Essa segunda mensagem angélica fala sobre a queda de Babilônia. O verso 8 do Apocalipse 14 vai dizer que a mensagem é assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Esta queda mencionada aqui por Babilônia a queda de Babilônia é uma queda moral das instituições que rejeitam ou rejeitaram a primeira mensagem angélica. Esta é uma queda. Babilônia, ela representa grupos e movimentos religiosos que se afastam da verdade. Então a Bíblia fala assim, olha, tem grupos aí que se afastaram das verdades bíblicas. Tem grupos que rejeitaram, afastaram-se da verdade da Bíblia Sagrada, os ensinamentos dados por Deus. Isso é chamado de Babilônia. E o retrato aqui é de uma queda moral, uma queda doutrinária daqueles que rejeitaram ou têm rejeitado adorar o Criador. A entender que o Criador deve ser temido, que não querem obedecer o Criador, as instruções da Bíblia. E a gente tem aqui a terceira mensagem angélica. Essa terceira mensagem angélica, ela vai falar um pouco sobre aqueles que de fato se posicionam não do lado de Deus, mas se posicionam do lado contrário às instruções de Deus. E ao invés de receberem o selo de Deus, ao invés de terem a marca de Deus, eles recebem, Apocalipse 14, verso 9, você percebe aqui que eles recebem a marca da oposição a Deus. E esses, ao invés de salvação, eles terão perdição. Mas o verso 12 vai falar sobre os santos, aqueles que mantêm os princípios de acordo com as instruções bíblicas. Eles guardam os mandamentos. Apocalipse 14, 12. Eles guardam os mandamentos e eles têm a fé em Jesus. Isso aqui dito, né, que esse aqui é um vislumbre, né? Primeiro o anjo proclama o evangelho eterno, ele convida as pessoas a adorarem o Criador, ele anuncia a hora do juízo. O segundo anjo, ele fala daqueles que caíram moralmente, doutrinariamente, ele está falando de outro grupo. E ele vai, de alguma maneira, ele está advertindo contra as formas de adoração que não estão amparadas na vontade divina, mas estão ligadas à vontade humana, tá? E finalmente o terceiro anjo, ele proclama aqui um aviso que diz respeito à adoração verdadeira ou à adoração falsa. Então aqui a gente vê uma distinção de grupos. Esta mensagem, esse anúncio de Deus trazendo o juízo, é uma mensagem muito importante para o nosso tempo. O remanescente tem a missão de proclamar essa mensagem. E aqueles que não adorarem a Deus, ao invés de receberem a marca de Deus, o selo de Deus, estarem do lado de Deus, eles estarão do outro lado. Ao invés de adorar o Criador, eles estão seguindo ensinamentos humanos, tradições humanas. Eles não estão confirmados como remanescente de Deus. Deixa eu falar com vocês agora, já que a gente já falou um pouco sobre a igreja, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o remanescente, a missão do remanescente, que é anunciar o evangelho.
no contexto das três mensagens angélicas, eu quero falar com vocês sobre a unidade no corpo de Cristo. Porque a igreja, como um corpo, ela tem muitos membros, assim como o corpo humano tem muitos membros. Mas precisa haver unidade, precisa haver harmonia. As pessoas da igreja, elas são chamadas de toda nação, tribo, língua e povo, como está aqui em Apocalipse 14, verso 7. Ou melhor, capítulo 14, verso 6. As pessoas são chamadas de todas as nações, tribo, língua, povo, de todas as pessoas do mundo são chamadas a fazer parte da igreja. Elas vêm para a igreja e na igreja não deve haver assim diferença entre homem e mulher. Isso não deve ser motivo de dissensão na igreja. Ah, porque algum é mais alto, o outro é mais baixo. Isso não é motivo para dissensão. Um é rico, o outro é pobre. Isso não é motivo para dissensão na igreja. A igreja é um corpo com muitos membros, pessoas chamadas de cada nação, tribo, língua e povo. São pessoas diferentes, mas elas precisam viver em unidade, porque fazem parte desse corpo de Cristo. E essa unidade, a gente aprende sobre unidade olhando para Deus, né? Porque a Bíblia fala que há um só Deus. E ao mesmo tempo fala, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas estão tão unidos que eles são um só Deus. A igreja também precisa desfrutar de unidade, de unidade. Para falar um pouquinho sobre a unidade na igreja, eu quero ler 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, vai falar assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Quando ele diz faleis a mesma coisa, significa que vocês estejam de acordo. Ah, que haja acordo entre vocês. Ele ressalta, ele vai dizer, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então a Bíblia ensina que nós, como povo remanescente, como igreja de Deus, a gente tem que experimentar, viver esta unidade. A unidade. A unidade faz com que a igreja transponha quaisquer preconceitos de cultura, de raça, de sexo, de cor, de nacionalidade, de situação social. Deixa eu ler com vocês Gálatas 3. Eu vou voltar aqui a Gálatas 3. Ele vai reforçar isso que eu estou falando aqui, desse ensinamento bíblico. Gálatas 3, 26 em diante, ele vai dizer então, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. O verso 28, de sorte que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o foco é o foco da unidade. Deve haver unidade no corpo de Cristo. Deixa eu falar agora sobre o batismo, que é mais um item que a gente precisa falar aqui. Quando a gente fala de batismo, a gente está falando de seguir uma instrução dada por Jesus. Mateus capítulo 28. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que os seus seguidores deviam passar pelo batismo. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse assim, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas pessoas que são batizadas, elas são também instruídas. O texto fala assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus fala que, como igreja de Deus, a gente deve buscar
ir em busca de outras pessoas, anunciando o evangelho, convidando essas pessoas a seguirem a Jesus, serem discípulos de Jesus, ensinando essas pessoas e batizando essas pessoas. O batismo é algo absolutamente normal na caminhada cristã. Nós já lemos aqui que o batismo, ele fala de perdão de pecados, de recebimento do Espírito Santo. Nós já lemos isso em Atos capítulo 2, verso 38. E agora nós acabamos de ler que o batismo ele é um mandamento de Jesus, ele é uma ordem, uma instrução de Jesus. Quero ler com vocês Marcos 16:16, onde está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Jesus ensinou que quem crer no Evangelho, tá bom? No Evangelho, se você ler o verso 15, ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a missão da igreja. É a missão do remanescente, anunciar o Evangelho, a boa notícia de que existe salvação pela fé em Jesus. E quem crer e for batizado entrou na caminhada para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo ele é importante nessa caminhada para a salvação, para a vida eterna. A palavra batismo, o significado da palavra batizar na Bíblia, batizar provém de um verbo grego, o verbo é baptizo. E esse verbo ele implica em imersão. Esse verbo, baptizo, ele implica necessariamente em imersão. Ele deriva do verbo bapto, que significa mergulhar em, ou mergulhar sob. Então, quando a gente fala de batizar, a gente fala do batismo na água, a gente está falando necessariamente de mergulhar a pessoa sob a água. Esse é o batismo ensinado aqui na Bíblia. E se você observar, quem tem um olhar analítico do texto bíblico vai perceber claramente essa questão de entrar na água mesmo, tem que entrar na água. Por exemplo, no batismo de Jesus, que Jesus foi batizado nos dando o exemplo. Mateus capítulo 3, verso 16, o texto vai dizer assim, ó, Mateus 3,16, batizado, Jesus saiu logo da água. Em outras palavras, Jesus entrou na água para ser batizado. A palavra batizar provém do verbo grego. Batizo implica em imersão. É por isso que os adventistas, quando vão batizar, realizar o batismo, as pessoas são mergulhadas na água, porque é assim que é o ensinamento bíblico. Além disso, para que uma pessoa seja batizada, é necessário que ela tenha uma compreensão, tá? Porque é necessário que ela se arrependa dos seus pecados, que haja conversão, para que ela tenha perdão dos pecados e que ela receba o Espírito Santo, leve uma vida de obediência. E é por isso que a gente não, na igreja adventista, a gente não realiza batismo de bebê. A gente não realiza batismo de um bebê, de um recém-nascido, porque ele ainda não tem a perspectiva de se arrepender, tá? E o arrependimento, ele precede o batismo. Além disso, o batismo ele é um símbolo de morte para o pecado e de nova vida para Deus. Quero ler com vocês Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6 vai nos ensinar sobre isso. Romanos, capítulo 6, versículo... Aqui é o significado do batismo, tá? Esse é o texto que ensina de forma muito clara o significado do batismo. Romanos, capítulo 6, versos 3, 4, e depois eu quero ler também o verso 11. Está escrito assim, ó. Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha o resultado. Tem que ter uma novidade de vida. O verso 11.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E é bonito, né? Quando vai batizar uma pessoa, ela está morrendo, ela é sepultada e ela nasce como uma nova criatura para o reino de Deus. Isso é muito bonito, né? Morte, sepultamento, morreu o velho homem, agora nascendo uma nova criatura para o reino de Deus. Isso é muito, muito bonito o significado, então, aqui do batismo. Por meio do batismo, como eu disse para vocês, o batismo, no batismo o Senhor acrescenta novos discípulos à igreja, ao corpo de Cristo. Pessoas, então, começam a fazer parte agora da igreja, que é o texto que nós já lemos de Atos, capítulo 2, verso 41. Já disse para vocês que o arrependimento precede o batismo, isso é importante ter em mente. Arrependimento, conversão, batismo, perdão dos pecados, recebimento do Espírito Santo, uma vida que se mantém obediente, tudo isso faz parte da caminhada da salvação. Deixa eu falar para vocês agora sobre a ceia do Senhor. Esse é o antepenúltimo item. Segura firme aí, a gente vai concluir agora. Agora, os itens aqui, eles têm menor complexidade que diz respeito aos muitos textos e tudo, e eu tenho aqui selecionado textos específicos para deixar o estudo o mais simples possível, né? Examinando aqui textos pontuais. Existem muitos mais textos sobre todos esses ensinamentos. E se tiver qualquer dúvida, você sabe que você pode manter contato comigo oportunamente, manda mensagem no Zap, pode me ligar, que a gente vai esclarecendo, mas espero que tudo fique claro aqui. O que é a ceia do Senhor? Ou a Santa Ceia? Para isso, eu quero ler com vocês a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A ceia do Senhor, ou o que as pessoas chamam de a Santa Ceia, é a participação em emblemas que representam o corpo e o sangue de Jesus. E os cristãos, eles participam desses emblemas que representam o corpo e o sangue de Jesus como uma expressão de fé em Jesus como Senhor e Salvador. E foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu a ceia com a cerimônia do lava-pés, que representa uma renovação, uma renovada purificação, expressa uma disposição de servir o outro, de ser mais parecido com o Mestre, que é o Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11 tem a instrução da ceia. Capítulo 11, o versículo 23, vai dizer assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, Jesus, ele pegou um pão e ele entrega aos seus seguidores e ele fala assim, olha, esse pão aqui, ele é o meu corpo, que eu estou dando por vocês. E ele estava querendo que a gente se lembrasse dele ao comer daquele pão. E o texto vai dizendo assim, ó, verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, você tem o pão e você tem um cálice com o puro suco da uva. O suco da uva sem fermento, que é um símbolo do sangue de Jesus. E o verso 26 vai dizer assim, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente lembra da morte de Jesus, porque o pão é o símbolo do corpo. O cálice com o suco da uva é o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós. A gente lembra da morte de Jesus. A gente anuncia que Jesus morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. O texto fala assim, anunciais a morte do Senhor.
até que ele venha. Então a gente fala, na Santa Ceia, a gente lembra da morte de Jesus, o que ele fez no passado, e do que ele está para fazer por nós na sua segunda vinda, quando ele de fato vai conceder a salvação e a vida eterna. Então a Santa Ceia tem o pão, tem o cálice, é o símbolo do corpo e sangue de Jesus, mas tem também o lava-pés. E eu quero ler com vocês João 13. Jesus dando essa instrução em João capítulo 13. João capítulo 13, Jesus, ele estava aqui lavando os pés dos seus discípulos por ocasião da celebração da ceia, tá? Ele lava os pés dos discípulos. João 13, versículo 14. Ele vai dizer assim, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, e ele fez isso na última ceia, ele fala assim, ó, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o verso 15 está dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus estabeleceu aqui a ordenança do lava-pés. Então, quando você for para a igreja participar da Santa Ceia, você vai ter um momento que você vai lavar os pés de alguém, alguém vai lavar os seus pés. Vai ter um momento em que vai ser entregue o pão, símbolo do corpo de Jesus. E vai ter um momento que vai ser entregue o cálice, símbolo do corpo de Jesus. E ao participar da ceia, você expressa fé em Jesus. Você quer seguir os passos de Jesus, assim como ele deu o exemplo, você quer seguir os mesmos passos do Mestre, o Senhor Jesus. Dito isso, vamos para a penúltima parte, que é sobre dons espirituais. Existem pelo menos 3 partes na Bíblia que falam muito sobre dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Vamos falar muito sobre dons. Deixa eu ler com vocês Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 é um texto curtinho. Verso 11 a 15. O texto do verso 11 vai dizer, e ele mesmo, se referindo a Jesus, tá? Que ele subiu aos céus, e ele mesmo, Efésios 4:11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que Jesus, ele subiu aos céus, ele concede o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele habilita os cristãos, ele concede, ele entrega dons. Os membros, todos os membros da igreja, em todas as épocas, eles recebem da parte de Deus dons espirituais, são habilidades que cada membro recebe para realizar algo na obra divina. Os dons são dados pela atuação do Espírito Santo, que vai distribuindo conforme o desejo dele mesmo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E de acordo com o ensinamento bíblico a respeito de dons, existem vários dons. Eu li alguns para vocês aqui. A lista lá em 1 Coríntios capítulo 12, ela é maior, é uma lista ampla. Aqui ele já disse aqui, ó, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, quando você vê alguém que ensina muito bem, ele é um bom mestre, você pode perceber muitas vezes que essa pessoa recebeu uma habilidade que vem de Deus. Você vê alguém que é um bom pastor para cuidar da igreja. Aí você fala assim, olha, é uma habilidade que veio da parte de Deus, é um dom que vem de Deus. Mas tem outros dons aqui, eu quero chamar a atenção aqui para o dom de ser profeta. O texto fala assim, outros para profetas. Porque de acordo com a Bíblia, existem vários dons. E um deles é o dom de profecia. Assim como existe o dom do ensino, para um mestre, existe também o dom de ser profeta, o dom de profecia. Se você tiver um interesse, você pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou te dar um link para você fazer online um teste de dons, para você descobrir qual é o seu dom dado por Deus. E se tiver interesse, é só mandar um zap, pastor, me manda o teste de dons e eu vou te mandar o teste de dons. Só me pedir no WhatsApp e você vai ter ali uma ferramenta facilitadora, tá bom? Para você entender o seu dom. E a Bíblia, agora chegando à última parte, último item. A Bíblia, ela revela
que um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecia. E esse dom é uma característica da igreja remanescente. Lembra que o povo remanescente, eles guardam os mandamentos de Deus, e eles têm o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entre os adventistas, os adventistas, eles acreditam no dom de profecia. Claro, eles têm, inclusive, a Bíblia como única regra de fé e prática, e a Bíblia é algo que chegou a nós porque Deus concedeu o dom de profecia às pessoas. Além dos profetas bíblicos, os profetas que escreveram textos bíblicos, que a gente chama de profetas canônicos, que escreveram textos bíblicos, existem outras pessoas que foram profetas, mas que não escreveram textos bíblicos. Eu quero dizer para você que o dom de profecia, ele não é exclusivamente em relação a uma previsão do futuro. O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele pode prever alguma coisa no futuro, mas ele pode falar alguma coisa que é uma orientação para a vida presente. É uma orientação que vem da parte de Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. E entre as pessoas que receberam o dom de profecia, a gente tem aqueles que são canônicos, escreveram, estão aqui na Bíblia, os escritos bíblicos, e os não canônicos receberam o dom de profecia também, mas não escreveram textos bíblicos. Você tem, por exemplo, alguém que foi um profeta, João Batista. Mas João Batista não tem nenhum livro na Bíblia. Ele é um profeta, ele é mencionado, mas ele é não canônico. Então, existem profetas que são canônicos, escreveram na Bíblia, e outros que não escreveram. Dentre os que não escreveram, a Bíblia cita vários. E a gente aprende que o dom de profecia, ele é um dom que acompanha a igreja remanescente, acompanha a igreja até a sua fase final. A igreja, vamos dizer assim, remanescente, o restinho do povo de Deus nas cenas finais da história dessa terra. Deixa eu ler com vocês aqui os textos fundamentais para entender esse assunto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. A instrução de Deus para nós, segunda Crônicas, 20 e 20. Vou ler a última frase. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você quiser ir bem na vida, ouça os profetas de Deus, os verdadeiros porta-vozes de Deus. Joel capítulo 2. Quero falar para vocês sobre Joel capítulo 2, porque Joel capítulo 2, ele fala que nos últimos dias, Deus vai derramar o seu espírito. Capítulo 2, verso 28, e depois você vai encontrar mais instrução sobre isso em Atos capítulo 2, por exemplo. Eu quero ler aqui Joel, é Deus falando assim, ó, acontecerá depois, capítulo 2, verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Um profeta, ele recebe as mensagens de Deus, elas são dadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá o dom de profecia. E quando Deus tem um profeta, ele tem um porta-voz, Deus fala com ele de algumas maneiras. Por exemplo, Números capítulo 12, verso 6, Deus vai dizendo assim, ó, ouvi agora as minhas palavras, Números 12, verso 6, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, o profeta, se estiver dormindo, pode receber um sonho que é uma mensagem de Deus. Se ele estiver acordado, ele pode receber uma visão. E Deus pode comunicar algo para ele. E Joel, capítulo 2, falou que Deus há de derramar o seu espírito. E ele vai falando aqui sobre sonhos, sobre visões, e as pessoas então se tornam porta-vozes de Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que o dom de profecia foi manifestado nos escritores bíblicos e assim por diante, mas ele também foi manifestado no ministério de Ellen Goldwhite.
Ellen White, os seus escritos, eles provêm uma instrução para a igreja. E eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Ellen White, os adventistas acreditam que ela recebeu o dom de profecia porque ela fala de acordo com o que está na Bíblia. A sua mensagem se harmoniza com a mensagem da Bíblia. Quero ler aqui os últimos versículos, Isaías 8, verso 20. Hoje tivemos um estudo um pouco mais longo, Isaías 8, 20. Aqui, olha como esse texto é um contraste. Inclusive, vou até aproveitar e dar um exemplo sobre isso aqui, que diz respeito a Ellen White, tá? Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, quando alguém chegar para você e te dizer, consultai os necromantes, ou seja, vai consultar alguém que evoca os mortos? Se alguém disser isso para você, assim, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Se alguém disser isso para você, aí a orientação bíblica é assim: acaso não consultará o povo a seu Deus? Se alguém disser para você consultar um morto, um adivinho, né? Um necromante, será que você não deve consultar Deus? Aí o texto fala assim: a favor de um vivo ou dos vivos, se consultarão os mortos? Claro que não, claro que não. Aí o texto fala assim, ó, à lei e ao testemunho, o verso 20. O que é que as pessoas devem consultar? Lei e testemunho é a maneira bíblica de referir-se à própria Bíblia. Quando o texto fala assim, vai para a lei, para o testemunho, vai para a Bíblia consultar a vontade de Deus, ao invés de consultar os necromantes, os adivinhos, vai consultar a Bíblia. Porque na Bíblia está a expressão da vontade de Deus. E quando um profeta fala, ele precisa falar de acordo com a mensagem que Deus já deu, que ele foi dando, que ele foi revelando. Porque Deus não se contradiz. Então, uma pessoa que se diz profeta, mas não concorda com a Bíblia, não pode ser considerado um profeta. Então, quando a gente lê os escritos de Ellen White, a gente percebe que ela foi uma pessoa que recebeu sonhos e visões e que eles estão em harmonia com a Bíblia. Os seus escritos são coerentes em total concordância com a Escritura. Inclusive, sobre esse assunto aqui, né, de consultar necromante, de ter conversa com os mortos, que é totalmente desaprovado por Deus, fica como uma sugestão para você depois ler Deuteronômio capítulo 18, versos 10 até o verso 12, por exemplo. Aqui você vai ver que Deus, ele fala para não ter entre o seu povo adivinhador, nem feiticeiro, nem necromante, nem quem consulte os mortos. É o que está dizendo em Deuteronômio 18, verso 11, por exemplo. Não, nem quem consulte os mortos, não tem entre o meu povo isso. O verso 12 fala: quem faz esse tipo de coisa pratica abominação. Isso é abominação para Deus. Então a gente tem que procurar a Bíblia e a gente tem que procurar mensageiros verdadeiros que estão de acordo com a Bíblia. No caso de Ellen White, apenas a título de exemplo, né? Ela, além das mensagens que são úteis, não necessariamente estão prevendo o futuro, mas ela também tem mensagens que predizem o futuro, tá? Então, por exemplo, no ano 1850, ela que viveu lá pelos idos 1800 e pouco e viveu até ali 1915, lá entre os 1800 e pouco, em 1850, para ser mais exato, quando o espiritualismo ele começa a surgir, tá? A gente está falando aqui do surgimento de um movimento que pretende manter comunicação com o mundo dos espíritos e com os mortos. Isso estava dando os primeiros passos, mas Ellen White, ela predisse lá naquela época, quando isso estava dando os primeiros passos, ela disse que é esse tipo de movimento
que não está de acordo com a Bíblia, ela prediz que isso iria crescer. Ela previu o crescimento do espiritualismo. Isso está lá no seu livro, Primeiros Escritos, página 59. E lá no livro chamado Primeiros Escritos, que é um dos livros de Ellen White, tem vários livros, entre eles o livro Primeiros Escritos, que eu estou citando, que eu estou falando sobre essa questão de consultar os mortos que Deus desaprova. Quando começou essa questão do espiritualismo, lá pelos anos 1850, Ellen White ela falou de acordo com a Bíblia. Ela falou assim, olha, esse negócio de espiritualismo, isso vai crescer. Como a gente vê hoje, isso muito comum. Muito comum. Desde aqueles dias, o espiritualismo ele tem se estendido para todo mundo e encontrado milhões de adeptos. E no texto de Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 59, quando ela fala da predição do crescimento, ela dá a mesma orientação da Bíblia. Ela concorda com a Bíblia de que nós não devemos consultar os mortos, assim como está escrito em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, que a gente, ao invés de consultar os mortos, a gente deve consultar a palavra bíblica, a palavra de Deus. Então, estou dando aqui somente um exemplo, porque os adventistas do sétimo dia, eles acreditam nos dons espirituais, eles acreditam no dom de profecia, eles acreditam que o dom de profecia foi manifestado no ministério de Ellen White. A minha recomendação é que você leia livros de Ellen White. Ela tem livros sobre saúde, sobre educação, vida familiar, sobre evangelismo, uma dieta adequada. São muitas as áreas em que ela fala. E a gente entende que ela foi conduzida pelo Espírito Santo com o dom de profecia. Os adventistas, isso aqui precisa ficar bem claro, eles apoiam plenamente o princípio de que a Bíblia ela deve ser a sua própria intérprete e ela sozinha deve ser a base de todas as doutrinas. É por isso que a gente não tem nenhuma doutrina, fala assim, uma doutrina de Ellen White. Nós não temos. Nós temos doutrinas que são bíblicas. Ellen White concorda com a Bíblia. Inclusive, a própria Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 78, ela fala assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Porque a Bíblia é a regra de fé, é a regra de prática dos cristãos bíblicos e a regra de prática dos adventistas do sétimo dia. Que Deus te abençoe, espero ter ficado claro o nosso estudo até aqui. A gente falou sobre a igreja, o remanescente, sua missão, unidade no corpo de Cristo, batismo, ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais e de forma específica aqui sobre o dom de profecia. Reitero, se tiver o interesse em fazer o teste de dons, só me pedir lá no WhatsApp que eu te mando o link para você fazer. Que Deus te abençoe muito. Nosso próximo encontro a gente vai estudar mais uma doutrina, a gente vai falar sobre a doutrina da vida cristã. Eu conto com a sua conexão online para a gente poder estudar junto a palavra de Deus. Quero orar para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo estudo que tivemos, que tu possas nos ajudar a entender cada vez mais os ensinamentos da Bíblia. Hoje estudamos a doutrina da igreja, te agradecemos pelas instruções preciosas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.